boa noite, ATs, futuros ATs. Como é que vocês estão, pessoal? Me conta aí, gente. Como é que vocês estão? Vamos nós para mais uma live. Quase 30 dias sem falhar, hein, galera? Quase 30 dias. Já digo para vocês que vocês têm praticamente 30 lives, 60, o dobro praticamente, porque nós, eu e a Mila, minha sócia, estamos fazendo lives todos os dias e elas estão no YouTube, lugar.d.encontro, lá no YouTube. Então vocês têm muito conteúdo de valor, muito conteúdo profundo. A gente entrega tudo aqui sobre o acompanhamento terapêutico. Vocês podem ver no YouTube tudo que a gente já contou para vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante, né? Que é, muitas pessoas falam, nossa, mas eu não tenho experiência, como é que eu faço, como é que eu começo, por onde eu começo, como é que eu faço para começar a ser AT, e eu não tenho experiência para atuar, e aí se eu não tenho experiência, nunca me chamam para atuar, e como é que eu vou ter experiência, né, gente? Esse é um dilema dos acompanhantes terapêuticos, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu quero dizer que essa live é uma live de aquecimento para a nossa jornada dos dias 5, 6 e 7 de julho. Vai lá no nosso link da bio e faz a sua inscrição se você não fez. Nessa jornada você vai ter mais conteúdo aprofundado sobre o acompanhamento terapêutico, conteúdo na prática. E a gente vai contar tudo que vocês quiserem. E vocês têm a oportunidade também de mandar informação, mandar pergunta, na verdade, pra gente, via direct depois, mandar pergunta aqui também, se vocês quiserem, pra gente fazer a melhor jornada, pra gente contar tudo que a gente sabe sobre o acompanhamento terapêutico pra vocês. Então, vocês já sabem, algumas pessoas estão entrando aqui diariamente, já sabem que nós temos equipe que faz o acompanhamento terapêutico de pessoas, diversas pessoas. Hoje nós temos mais de 40 pessoas. Quando eu falo mais de 40 pessoas, gente, é porque às vezes a pessoa sai, às vezes a pessoa entra. Então só hoje nós fizemos, 8 contratos. Hoje eu finalizei 8 contratos de pessoas que estão iniciando o acompanhamento terapêutico na nossa equipe. E 2 pessoas essa semana saíram do acompanhamento terapêutico, porque a gente também fica muito feliz quando a pessoa sai do acompanhamento terapêutico, quando possível, né? Nem sempre o acompanhamento terapêutico é um dispositivo, uma função, uma clínica a ser utilizada o tempo inteiro, a vida inteira. Não é assim, né? A gente conta um pouco disso durante essa semana. Mas vamos conversar um pouco, mandem as perguntas de vocês sobre o que vocês quiserem, o acompanhamento terapêutico. A gente tem batido um papo aqui. Eu quero contar para vocês como que a gente faz para que vocês tenham aqui no lugar de encontro, como que a gente faz? A gente pega na mão de vocês para que vocês tenham acompanhados, para que vocês comecem a atuar, para que vocês tenham a agenda cheia se vocês quiserem, tá? E mesmo sem ter a experiência. Vejam, gente, eu não estou falando de começar um acompanhamento terapêutico como algumas clínicas estão fazendo. Chama você lá, por exemplo, estudante de psicologia, chama você e fala, vem aqui, estudante de psicologia, para ser AT, aqui na minha clínica de pessoas com autismo, por exemplo, e você cai de paraquedas e você começa a atuar. Antes você não tinha experiência, agora você tem experiência e dizem que você tem experiência em acompanhamento terapêutico. Isso não é verdade, infelizmente, porque o acompanhamento terapêutico ele é uma clínica já muito bem
constituída, muito bem estruturada. É uma clínica que tem metodologia, que tem estratégias que você deve se utilizar para a oferta do seu cuidado. E às vezes, quando você está lá, cai de paraquedas numa clínica ou no cuidado de crianças atípicas, né, ou no cuidado às vezes de uma pessoa idosa, que também é possível, né? Acho que a gente vem falando aqui das diversas possibilidades de públicos que tem para o acompanhamento terapêutico. Não te falam que você precisa ter conhecimentos outros para além de determinadas metodologias, né, ou de determinados instrumentos, como saber fazer um contrato, como fazer manejo de crise, como saber lidar com a diversidade. Por exemplo, nós temos pessoas, eu vou até fazer uma live sobre isso, nós temos ATs que começam a acompanhar pessoas que estão acompanhando, por exemplo, pessoas trans. Ontem, na nossa aula do nosso curso que está acontecendo nesse momento, nós temos uma aluna que contou pra gente sobre a experiência dela de acompanhamento com crianças trans, que estão fazendo o processo de transição, né? Pessoas transexuais, então, transgêneras, né? Então, vejam, gente, quando você começa a fazer um acompanhamento, você tem que ter um conhecimento amplo. E esse conhecimento, ele se dá em constante formação, constante estudo, participando de uma equipe, eventualmente, como nós temos aqui no lugar de encontro, fazendo supervisão. Então, você precisa, para além de aplicar uma metodologia, vou dar um exemplo só. Às vezes algumas pessoas estão lá fazendo a aplicação do ABA sob a supervisão de uma psicóloga muito séria, e isso é ótimo, né? Não tem problema nenhum. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas o que você está fazendo é acompanhamento terapêutico. Aí, essa pessoa que teve esse tipo de experiência, depois não consegue fazer um acompanhamento terapêutico de outra pessoa, né, de uma outra criança, ou de repente um adulto, ou de repente uma pessoa idosa, porque não teve a base clínica, a base estratégica, a base metodológica para fazer o acompanhamento terapêutico como a gente entende que deve ser ofertado, né, com ética, com uma base teórica muito bem constituída, consolidada, e aí é a que você quiser, não precisa ser necessariamente psicanalítica, não precisa ser necessariamente uma base teórica da análise do comportamento. Não tem, pessoal, uma hegemonia, né, de base teórica para o acompanhamento terapêutico. Que é isso? Onde que disseram que o AT, ele só é AT se fizer, se trabalhar com a base teórica, com a abordagem da análise do comportamento ou com a abordagem da psicanálise. Nós temos excelentes acompanhantes terapêuticos. Eu, por exemplo, né, que me considero uma boa acompanhante terapêutica, tenho uma orientação teórica existencial fenomenológica, e consigo aplicar toda a metodologia com essa, né, tendo em vista a minha base metodológica, e consigo fazer diversos acompanhamentos terapêuticos, me utilizando das estratégias próprias do acompanhamento terapêutico. Então vejam, tudo isso que eu estou dizendo é para contar para vocês que para você ter uma experiência, para você se lançar enquanto acompanhante terapêutico, você deve ter essa base teórica, você deve ter essa formação mais ampliada, porque aí você vai ter, mesmo sem nunca ter acompanhado, você vai ter uma segurança de conseguir dizer para as pessoas o que é o acompanhamento terapêutico, porque aí eu já estou dizendo para você que o seu primeiro acompanhado, você vai conseguir dizendo para as pessoas, contando para as pessoas qual é a função, quais são as atribuições e quais são os ganhos que as pessoas têm com o acompanhamento terapêutico, percebem? Então, se você nunca acompanhou, mas você tem desejo de acompanhar, você sabe que você vai ser uma boa acompanhante terapêutica,
seja você matemática, seja você psicopedagoga, seja você estudante ainda de qualquer que seja a formação, se você acha que você vai ser você tem desejo, você acha que você vai ser uma boa estudante, uma boa curiosa da clínica do acompanhamento terapêutico, constante, permanente, tá resolvido o seu problema. Você vai conseguir, com a formação adequada, contar para as pessoas o que é o acompanhamento terapêutico, dizer para as pessoas que nem sabem que precisam de acompanhamento terapêutico, que ela precisa de um acompanhamento terapêutico, que você é essa pessoa que oferta esse cuidado. Então, quando você não tem, nunca acompanhou, você precisa fazer uma rede de pessoas, você precisa ir atrás de pessoas que, primeiro, necessitam do seu trabalho e até conhecem o acompanhamento terapêutico, mas para além disso, é muito melhor que você oferte o seu serviço para pessoas que eventualmente nem conheçam e precisam do seu serviço e você sabe que eles precisam. Então veja, a gente orienta muito, né? Até na nossa formação a gente fala muito sobre isso, que o AT ele precisa fazer uma rede com outros profissionais e outros profissionais que às vezes não sabem que ele precisa ofertar esse serviço do acompanhamento terapêutico. Então a gente te ensina, a gente sempre está ensinando aqui os ATs a constituírem essa rede como descobrindo na sua cidade quem são os psiquiatras, quem são os fonoaudiólogos, quem são os terapeutas ocupacionais. Ai, Ingrid, mas eu moro numa cidade super pequena, não tem esses profissionais. Então você vai no posto de saúde, você vai no hospital da sua cidade, você vai nas clínicas da sua cidade, você vai mapear e você vai conversar com essas pessoas para contar para elas, porque aí você tem responsabilidade, depois de formada em acompanhamento terapêutico, de contar para as pessoas o que é o AT. Porque veja, gente, a grande maioria, muito embora o AT esteja crescendo muito, já tem aí 30, 40 anos no Brasil, e a grande maioria das pessoas não conhece ainda. Então, imagina, você consegue nadar de braçada nesse campo da saúde mental, muito consciente, assim, de que você vai ajudar muito as pessoas e que você vai transformar muito a vida das pessoas e que você, para além disso, você vai mudar a sua própria vida, porque você vai conseguir trabalhar no seu próprio horário, fazer o seu próprio horário, fazer a sua própria agenda, construir, né, uma liberdade financeira que você deseja. Isso é muito possível, desde que você saiba fazer isso que eu tô falando para vocês. Ah, eu não tenho experiência, não vai ficar chorando em casa, falando, ai meu Deus, não consigo. Tem algumas pessoas que falam, né, eu não consigo acompanhar, trabalhar autonomamente. Como não? O acompanhamento terapêutico, com a formação em acompanhamento terapêutico, você pode trabalhar autonomamente, mas isso não significa ser sozinho, ser solitário nessa clínica. Muito importante que você busque na sua cidade, primeiro, esses profissionais que podem indicar o acompanhamento terapêutico e que você precisa dizer para eles que eles podem lançar mão desse dispositivo para o cuidado dos seus pacientes, dos seus clientes. E você também vai buscar na sua cidade quais são as equipes que tem na sua cidade. Tem equipe de acompanhantes terapêuticos, tem espaços que fazem reuniões, que estudos de caso. Se não tem na sua cidade, você tem que lançar mão dessas pessoas, buscar essas pessoas online. Porque aqui no Lugar de Encontro, por exemplo, nós temos alunos que são do Brasil inteiro, que a gente pega na mão, que a gente cuida, que a gente vai falando para eles como que eles têm que fazer, como que eles vão conseguir os seus primeiros acompanhados, como que eles podem, inclusive, criar uma equipe como a nossa, atender no seu estado 40, 50, 100 pessoas, se quiserem, né, e ter retorno retornos muito maiores que financeiros apenas.
Mas o retorno financeiro a gente sempre acha importante falar aqui, porque isso é uma realidade. Eu não tenho vergonha nenhuma, não tenho medo, não fico constrangida de falar que a gente tem. Hoje eu sou empreendedora que trabalha exclusivamente com acompanhamento terapêutico, que oferta o cuidado para mais de 40 famílias aqui em Brasília, o cuidado em acompanhamento terapêutico, uma equipe maravilhosa, muito bem treinada, e a gente faz a formação de centenas de pessoas no Brasil e no mundo, e eu quero que isso aumente para que seja milhares. Então você também pode fazer ofertar esse serviço aí na sua cidade, mas você tem que saber que envolve todo um processo. Envolve um processo de mapeamento dessa rede de saúde mental, não só de saúde mental, mas de saúde. Se não tem um CAPS na sua cidade, se não tem de repente muitos psicólogos, se não tem muitos psiquiatras na sua cidade, vai buscar centros de convivência, ONGs, espaços na comunidade, grupos de autoajuda que eventualmente possam entender, que vão entender o que é o acompanhamento terapêutico, que você vai contar para eles o que é e como que eles podem lançar mão e como que eles precisam do acompanhamento terapêutico. Então percebem que nesse processo aí a gente já está falando de quantas pessoas? De muitas pessoas. Quantas pessoas tem aí na sua cidade? Você tem inúmeras pessoas na sua cidade, mesmo que ela seja pequena, que certamente tem demanda para o acompanhamento terapêutico. Então não vamos restringir o acompanhamento terapêutico apenas à oferta de cuidado para crianças com algum tipo de dificuldade, ou crianças com transtornos como do espectro autista. Não vamos restringir o acompanhamento terapêutico apenas para pessoas idosas que têm algum tipo de transtorno neurodegenerativo. Não vamos restringir o acompanhamento terapêutico apenas para pessoas com esquizofrenia, porque o acompanhamento terapêutico é para todas as pessoas ou qualquer pessoa que precise de um suporte, de uma ajuda, de um auxílio, de uma companhia para conseguir fazer um projeto de vida, para conseguir ter qualidade, melhoria de vida, para conseguir fazer as coisas do seu dia a dia, para conseguir retomar o seu trabalho, para conseguir retomar a sua vida acadêmica, para conseguir ter um relacionamento melhor com a sua família, para conseguir sair na rua, para conseguir ir na esquina comprar um pão, para conseguir fazer o próprio café. Tudo isso se envolve nas inúmeras possibilidades que o acompanhamento terapêutico tem. Então veja, dito isso, o público em potencial para o acompanhamento terapêutico é muito grande. Eu nem tô falando da imensidão de pessoas que estão com algum tipo de diagnóstico psiquiátrico. Não estou falando apenas de pessoas com depressão, de pessoas com ansiedade, bipolaridade, transtornos de personalidade. Não estou falando apenas de pessoas que têm algum tipo de transtorno neurodegenerativo, pessoas idosas, têm Alzheimer, têm Parkinson. Não é. Eu estou falando de pessoas que têm necessidade, às vezes, de conseguir um relacionamento afetivo. Eu já contei essa história aqui em uma live para vocês, que nós temos acompanhadas no nosso espaço, no lugar de encontro, que estão sendo acompanhadas para melhorar suas relações, para ter relações menos tóxicas, para conseguir buscar relações que não coloquem relações afetivas que não coloquem ela em risco, né? E aí a família buscou eita, já tá caindo aqui, tô empolgada. A família buscou esse recurso do acompanhamento terapêutico, né, inicialmente sem saber como que a gente poderia ajudar. Foi encaminhada por um psiquiatra que adora, que entende o nosso trabalho, porque nós conversamos, nós discutimos o acompanhamento terapêutico com esse psiquiatra, e ele encaminhou essa pessoa falando, olha, eu acho que vocês podem ajudá-la, mas ela não entende muito bem. E aí nessa conversa, nesse diálogo com a família, nós conseguimos compreender a potência que o acompanhamento terapêutico teria
nesse acompanhamento com ela, porque ela se colocava em situação de, se colocava em situação de risco, buscando pessoas que eventualmente, né, roubavam seu dinheiro, enganava, entrando em contato com estelionatários. Então, imagina o acompanhamento terapêutico trabalhando com essa pessoa, as relações, trabalhando com essa pessoa, o retorno, a ter uma paciência no retorno de fazer amizades ou retomar antigas amizades. Então veja, pensando nisso, eu amplio em 100% a possibilidade de alcance do acompanhamento terapêutico, né? O público do acompanhamento terapêutico. Então, a gente não pode restringir o AT a um público X, porque aí você está tirando a possibilidade de outras pessoas conhecerem esse dispositivo. Você não pode fazer isso. É muito importante que você pense nessa amplitude do AT para que você, na sua cidade, consiga o seu primeiro acompanhado, você consiga ter experiência, dizendo para as pessoas que o acompanhamento terapêutico é para pessoas com diversos tipos de dificuldade, tá? Faz sentido isso, pessoal? O que vocês acham? Vocês estão chegando agora? Vocês tiveram dificuldade de construir experiência no acompanhamento terapêutico? Você sabe como começar? Você quer uma dica de como começar a fazer o seu acompanhamento terapêutico aí? Porque o que eu estou dizendo aqui para vocês é que ter experiência em acompanhamento terapêutico envolve se colocar numa comunidade e, de repente, gente, sem o seu primeiro acompanhado, entrar numa equipe, fazer supervisão, participar de reuniões dessa equipe, fazer grupos de estudo, para que você consiga ir para esse primeiro acompanhamento com muito mais segurança, com muito mais base, sabendo das estratégias, entendendo mais de manejo clínico. E aí você vai conseguir fazer esse primeiro acompanhamento, né, com muito mais tranquilidade. Só que é importante que você compreenda qual é a rede que você tem, aonde estão as pessoas que estão com algum tipo de dificuldade, as pessoas que você pode informar sobre o acompanhamento terapêutico, e você vai informar sobre o acompanhamento terapêutico assim, sem restringir. Nós não queremos que você restrinja o acompanhamento terapêutico. Se você quer fazer se você acha, nossa, mas eu adoro trabalhar com pessoas depressivas, perfeito. Você vai buscar espaço, você vai dizer que a sua orientação, que o seu manejo é mais voltado para pessoas depressivas, e você vai buscar fazer o acompanhamento dessa pessoa. Ótimo, se você conseguir, perfeito. Mas a nossa orientação é que inicialmente você amplie mesmo, que você busque ter experiências em outras áreas. Se você aí tem super experiência com crianças com algum tipo de dificuldade, com TDAH, ou pessoas com transtorno do espectro autista, lance-se para outro público, para que você, se você, claro, quiser, né? Se você tiver esse desejo de ampliar a sua clínica. Agora, se você tem um super desejo de trabalhar especificamente com criança, vá lá na escola, nas escolas da sua cidade, pergunte quais são as pessoas que têm quais são as crianças se tem crianças com algum tipo de dificuldade, se ele já tem acompanhamento terapêutico, acompanhante terapêutico. Então você vai fazer um material sobre o acompanhamento terapêutico, entregar esse material ou fazer um material virtual, entregar. Muito importante que os acompanhantes terapêuticos consigam trabalhar essa dimensão do marketing também, né, gente? Porque hoje nós temos uma ferramenta muito a nosso favor, que é o Instagram, o Facebook, o YouTube. Imagina, eu tô aqui falando esse tanto de coisas para vocês de graça, né? E as pessoas eu tô alcançando tanta gente de modo gratuito. Então vocês podem fazer isso, vocês devem fazer essa informação sobre o AT no Instagram de vocês. É importantíssimo que você diga para as pessoas o que é o AT.
E diga todos os dias e vá batendo nessa tecla. Se você foi lá naquele psiquiatra e você viu que esse psiquiatra não entendeu muito bem sobre do que se trata o AT, oferece para ele uma parceria. Diz para ele que de repente você vai fazer o acompanhamento terapêutico dessa pessoa com um valor de repente mais acessível, e que para ele entender como funciona essa parceria, e no próximo, né, você cobra o valor que você acha que é o adequado. E mais uma vez, eu já falei 1000 vezes aí de precificação, a gente não tem que ter, tendo em vista a sua formação, tanto que você estuda, tanto que você inclusive gasta, né, o quanto que você disponibiliza tempo para fazer supervisão e acompanhamento terapêutico, para fazer a sua própria análise ou psicoterapia, para comprar livro, enfim, você pode cobrar o valor que você acha adequado e as pessoas vão pagar, né? Isso tendo em vista, assim, na sua cidade, fala, nossa, Ingrid, mas aqui na minha cidade o pessoal não paga isso, enfim, gente, as pessoas que entendem a potência, a importância e a qualidade, se você oferta qualidade, né, a potência e a qualidade que ele vai alcançar lançando mão do acompanhamento terapêutico, você vai ver, a nossa experiência mostra que você vai entender que essas pessoas vão pagar. A nossa experiência aqui no lugar de encontro é que a gente começa às vezes dizendo, olha, vamos iniciar o acompanhamento terapêutico uma vez por semana, 2 horas. Uma vez por semana, 2 horas por semana. A experiência mostra que ao longo do processo, a pessoa gosta tanto, ela entende tanto os benefícios que o acompanhamento traz, que o AT traz na sua vida, que ela solicita o aumento dessas horas, que ela pede. Eventualmente, nós temos que fazer essa orientação também, né? De dizer firmemente, sem medo nenhum, olha, você tem que aumentar. Aí a gente negocia, de repente, esse valor, a depender do aumento. Por exemplo, no caso de crise, a gente aumenta muito essas horas, sei lá, vai atender a pessoa 8 horas por dia, todos os dias da semana. A gente flexibiliza esse valor, a gente traz um valor mais acessível, a depender, né, das possibilidades dessa pessoa, para que essa pessoa lance mão do AT, que ela não saia do acompanhamento terapêutico, porque ela percebe que ele é muito potente. E muitas vezes a gente evita internações psiquiátricas recorrentes, a gente evita que aquela criança de repente entre em crise, a gente evita que essa pessoa faça uma regressão, entre num quadro muito maníaco ou depressivo. Então, o AT é muito potente e a gente vai lidando com essa dimensão das horas e da precificação no decorrer do acompanhamento terapêutico. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, inicialmente, a gente não tem que ter receio, não tem que ter medo de fazer essa precificação e de dizer para essa pessoa o que você acha que inicialmente seria o adequado para começar o AT na vida dela. Então, às vezes, eu vejo que uma pessoa está precisando muito, tá tendo uma dificuldade de se organizar no dia a dia, de repente, precisa começar com uma intensidade maior. Eu digo, olha, agora é importante que você comece, seria interessante que você começasse com 3 vezes na semana, 3 horas por dia, mas depois de um mês a gente reavalia e a gente pode diminuir essas horas. Então, eu vou dizendo, porque eu compreendo da minha clínica, eu entendo qual é a minha metodologia, eu vou dizendo para essa pessoa quais são as possibilidades né, nesse decorrer do acompanhamento terapêutico, quais são as possibilidades de aumento de horas, diminuição de horas, de precificação, e a gente vai lidando com o manejo no dia a dia. Tem alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Já tô aqui há um pouquinho mais de meia hora, eu quero ver se vocês têm alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui ou mandem também, depois que essa live acabar, no direct. Qualquer dúvida sobre precificação,
sobre como fazer a entrada no mercado de trabalho, que é sobre isso que a gente está falando hoje, né? Se você não tem experiência, você precisa se fazer ser visto. Você precisa dizer para as pessoas sobre do que se trata o AT e quais são as suas atribuições. Então, não adianta, gente, fazer uma formação em acompanhamento terapêutico, não se manter acesa em supervisão, em reuniões de equipe, participando de uma comunidade de acompanhamento terapêutico e não se lançando nesse mercado, não dizendo na sua cidade que você é AT. É importante que você faça essa transmissão para as pessoas, e isso é um favor que você faz para a comunidade, é um favor que você faz para a sociedade dizer dessa clínica, desse dispositivo tão potente, que salva vidas, que modifica o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Então, você tem responsabilidade. Eu brinco que todo mundo que faz a formação em acompanhamento terapêutico tem responsabilidade depois que faz a formação, porque entende de fato que pode ajudar muito mais pessoas, que pode melhorar a qualidade de vida, diminuir internações psiquiátricas de muito mais pessoas. Então, se você está pensando aí em ser AT, se você já é AT de uma área específica e você quer ampliar essa sua consciência, compreender sobre a diversidade, o AT, sobre as questões do envelhecimento e o AT, sobre as questões da infância do AT, se você quer pensar clinicamente sobre o seu manejo na crise, se você quer aprender a fazer contrato, se você quer aprender a entrar no mercado de trabalho, tudo isso você precisa fazer uma formação, você precisa estudar, você precisa fazer mais do que você está fazendo hoje, porque às vezes você está aí sentado falando, eu já sou AT, eu tenho escutado muito essa semana, de pessoas falando, nossa, eu sou AT já, mas tem pouca experiência com as possibilidades do AT, pouco conhecimento sobre o quanto pode fazer mais por essa pessoa, porque às vezes você se coloca enquanto AT, não tem problema nenhum, você pode se colocar enquanto AT, mas às vezes você passou toda a sua primeira experiência ou a sua segunda experiência fazendo o dever de casa com essa criança, apenas. Ou cumprindo uma tabela ali na ausência dos pais. Ou só fazendo o que a família manda você fazer no cuidado de uma pessoa com uma dificuldade, com uma pessoa que faz uso de drogas, você tá ali só para ser o leve trás. Então, todas essas questões de manejo, de reflexão crítica em torno do acompanhamento terapêutico, você consegue participando de uma formação, fazendo uma participação numa comunidade, trocando com seus pares. Existem muitos ATs aí que estão pensando criticamente sobre o acompanhamento terapêutico, e você deve pensar criticamente também. Eu acho que é raso a gente falar que faz AT e não saber como que um AT, mesmo que não seja o seu caminho, pode trabalhar com pessoas trans, pode trabalhar com pessoas com Alzheimer, pode trabalhar com pessoas que fazem uso problemático de drogas, de qualquer que seja a droga. Então, se você não pensou sobre essas questões, falta ainda um pouco de conhecimento, porque mesmo que você escolha especificamente trabalhar com criança, o pai existe, a mãe existe, o avô existe, o vizinho existe, e as questões do dia a dia, da vida vivida, as questões existenciais, elas vão aparecer. E se você não pensar sobre isso, o seu acompanhamento terapêutico ele vai ficar traumático, como a gente tem visto aí, vai ficar difícil de ser
de ser potente como ele deve ser. Vai ficar, às vezes, até sofrido fazer essa oferta, porque eu não quero ver a T sofrendo, falando, nossa, fui traumático, porque eu vivenciava, eu não estudei sobre isso, eu nem sabia que tinha formação em acompanhamento terapêutico, e eu tive experiências ruins, né, enquanto AT. Mas porque você tem que estar muito bem preparado para lidar com as dores e as delícias de ser acompanhante, de ser AT. Existem muitas delícias em ser AT e existem aquelas dificuldades que você precisa pensar a priori, porque elas não serão iguais. Você não vai passar por coisas iguais àquelas que nós falamos na nossa formação, que a gente troca aqui na comunidade de ATs, mas você vai ter aquele radar ampliado, né? Você vai ter aquilo ali no seu radar e você vai conseguir pensar na hora que você passar por uma situação correlata àquilo. Isso é pensar criticamente, isso é pensar no seu manejo clínico. Tudo bem, gente? Então vamos, acho que é bem por aí, né? A gente sair da caixinha mesmo, AT na caixinha não dá. Vamos ampliar essa ideia aí sobre o acompanhamento terapêutico. Então eu quero convidar vocês mais uma vez para a nossa jornada nos dias 5, 6 e 7 de julho, tá chegando, semana que vem, link na bio, que a gente vai falar sobre como conseguir seu primeiro acompanhado, falar sobre o mercado de trabalho, falar sobre o manejo clínico, sobre a prática, sobre como adquirir conhecimento, sobre experiências que nós tivemos aqui no lugar de encontro e que a gente não quer, experiências, erros que nós cometemos, que a gente não quer que você cometa. Que a gente vai entregar muito conhecimento para que você consiga fazer o seu acompanhamento terapêutico de uma forma mais ampla, tá? Então nós temos aqui já uma experiência de mais de 3 anos de empresa que oferta exclusivamente acompanhamento terapêutico e formação em acompanhamento terapêutico. Então a gente respira AT todos os dias e a gente pode trocar, a nossa ideia é trocar um pouco com vocês, é oferecer esse conteúdo para que vocês não passem as mesmas coisas, que vocês possam passar por coisas correlatas e ampliar e levar o acompanhamento terapêutico para a sua cidade. A gente quer ter em todos os cantos desse país e você é responsável por isso. E se você já já diz que você é, ou se você já é um acompanhante terapêutico, pensa em o quanto que você precisa ampliar a sua clínica, tá? Um beijo para vocês, agradeço aqui mais uma vez a companhia de vocês e espero vocês na jornada, tá bom, gente? Beijo, beijo.